e as top 3 ações mais difíceis de você ganhar na Justiça do Trabalho, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre top 3 melhores e a top 3 piores. Isso quer dizer que você não vai pegar? Isso quer dizer que você não vai arriscar? Não. Mas no começo da sua advocacia, é melhor você focar naquelas que você tem uma facilidade maior de ganhar. Não vai deixar de pegar, mais difícil, pode contar com um parceiro, vai tentando aí. Só que são essas que muitas vezes você vai demorar um pouco mais a receber, então você já tem que contar com isso. Top 1, desvio de função. Gente, é uma matéria muito difícil de comprovar, é desvio de função, porque você tem que ter uma prova testemunhal realmente muito boa nesse sentido. Além de alguns detalhes que você não pode falar ali na petição inicial, que desde a admissão o reclamante já começou a fazer desvio de função, já foi desviado. Não. Tem todo esse macete, tem que ter ali mais ou menos uma data que ele começou a ser desviado de função e ter prova testemunhal, que normalmente é difícil. A gente sabe que normalmente a prova de desvio de função é um pouquinho difícil, tem que realmente ser alguém que estava ali, que via a rotina do dia a dia daquele reclamante, que via ali realmente a rotina do dia a dia daquele trabalhador. É impossível de ganhar, gente? Não, não é impossível. Mas é uma tese assim que é um pouquinho chatinha, tá um pouquinho defasado, porque é uma coisa que costuma todo mundo pedir, mas nunca consegue ganhar, sabe? Se você realmente não tiver uma prova muito boa. Ação que seja baseada em assédio moral, em alguma coisa relacionada a um dano extra patrimonial, sabe? Aquela ação de assédio dentro do trabalho, de situações vexatórias. Tô falando que não é pra você fazer? De novo, não. Estou dizendo que são ações mais difíceis, que vão requerer uma dilação de prova bem maior, que você vai ter que trabalhar mais essa questão da prova. E aí entra toda a parte da prova testemunhal, que é muito importante, sabe o que vai perguntar. E tudo pode acontecer numa audiência desse tipo. Porque basicamente tudo depende da prova testemunhal. Como que você vai provar em juízo que aquela pessoa foi assediada no trabalho? Como que você vai provar que o chefe gritava, que o chefe batia na mesa, que humilhava? É difícil. Você realmente tem que ter uma prova muito bem elaborada nesse sentido, além do risco do tudo ou nada na audiência, que a gente sabe que testemunha fala uma coisa e depois lá na audiência fala outra. Isso acontece com frequência. Então é um tipo de processo que requer, de fato, muito estudo. Realmente você tem que estar muito alinhado ali com as partes, com a testemunha, para que você consiga comprovar esse dano. E a top 3 é pejotização. Não vou dizer que é impossível de ganhar, não. Mas a gente sabe que esses processos, eles vão ficar suspensos. Eles estavam suspensos, aí agora não estão mais. Então a gente vai ter audiência de conciliação, vai ter audiência de instrução e julgamento, mas depois do acórdão, ele vai ser suspenso, né? Tem sentença, você pode recorrer, depois ele vai ficar suspenso. Então assim, é aquele tipo de processo que você tem uma chance de ganhar, né? Mas dependendo do julgamento do STF, que a gente não sabe o que vai acontecer, são processos que podem vir a ser discutidos nos cíveis. Então, não é o tipo de processo que você tem ali uma certeza de êxito, embora a gente não tenha certeza de quase nada mesmo, mas é uma ação que está sendo difícil conseguir alguma coisa, pelo menos nesse momento. Qual que é a possibilidade? É quando a gente consegue fazer acordo. Quando a gente consegue fazer acordo. A gente tinha aqui alguns processos, inclusive que estavam parados. Agora, como eles retornaram, aí a gente está tendo audiência de conciliação. E nas audiências de conciliação a gente está conseguindo fazer acordo. Mas isso depende muito do interesse da reclamada em querer conciliar. A gente sabe que nem sempre a gente consegue isso. Então, não é que são ações impossíveis, gente. Mas são ações um pouquinho mais arriscadas para quem está começando e que você corre o risco de não ter um êxito ali já de começo. Pode ser aquelas ações que demorem um pouco mais ou que realmente tem uma chance maior de você não conseguir um êxito.